Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Founder em mais uma análise de negócio. Hoje eu vou analisar a startup Starbem, do Leandro Rubio, que eu já conversei há muito tempo no meu podcast, no início da operação da Starbem. Hoje o negócio está bem diferente do que era na época e mais um desses cases que eu acho interessante e eu trago para cá para a gente poder passar o meu crivo de pilares de análise de negócio que eu faço enquanto advisor sobre informações públicas das startups. Então, esse é um ponto importante. Toda a minha análise ela é baseada em dados que são encontrados na rede sobre as startups que eu analiso. Isso, obviamente, eu cruzo com os 5 pilares do meu trabalho como advisor e, a partir daí, eu tenho essa análise que eu trago para cá como case a cada 2 semanas. Então, trazendo um pouco aqui da visão de estar bem, uma startup de apoio à saúde mental, que não começou assim, a gente vai ver uma mudança que aconteceu recente, e o quanto essa startup, de fato, é relevante no mercado e pode ser vista, sim, como um case a ser conhecido, entendido e, eventualmente, utilizado como referência no desenvolvimento de outros negócios. O Leandro, ele é um cara que veio da saúde, veio da medicina e entrou de cabeça nessa jornada empreendedora com um propósito muito bem definido, uma vontade empreendedora muito bem definida, que teve ali a oportunidade de ser investido e acelerado fora do Brasil, já na Estar Bem, nesse modelo inicial, e que obviamente teve que passar por decisões importantes de mudança de estratégia, mudança de modelo e mudança de posicionamento. Então, além do próprio case da Estar Bem, é importante você entender que esse é um case da resiliência empreendedora, de alguém que eventualmente enfrentou dificuldades no negócio e soube tomar decisões difíceis para manter uma estratégia de crescimento e manter a viabilidade daquilo que está sendo construído. Então, vamos olhar um pouco mais sobre o case da Starbem. Então tá, Starbem, como é que eu enxergo essa história, tá? A gente vai passar ali pelo que eu chamo de ciclo de valor, que são esses 5 pilares, numa startup que foca em saúde mental para o ambiente corporativo e é uma análise franca. Então, a minha ideia aqui não é dourar a pílula, como as pessoas falam, mas é trazer uma análise racional, tá? Então, não é só para falar bem, né? Mas também não são críticas soltas para apontar defeito nas empresas. Eu acho que é uma análise baseada em percepções de momento, percepções de pontos fortes, percepções de pontos de melhoria a partir da minha ótica. Então, claro que com dados internos a gente poderia ter um outro tipo de análise. Então, a gente faz esse acordo aqui, estamos falando de dados abertos que podem ser encontrados sobre a empresa a partir de notícias e outras coisas que vinculam sobre o negócio. Vamos lá. A história da Starbem, ela começa com um foco muito bem definido de salvar as pessoas na pandemia, né? Tratamento de saúde por telemedicina, focado no B2C. Tentou vender consulta barata, né? Num custo acessível, não conseguiu depois de um determinado período, mas encontrou uma boa oportunidade na saúde mental nas empresas e isso ganha muita força com a consolidação da NR1, que por lei as empresas precisam entregar um mínimo de conjunto de ações e práticas em favor da saúde mental dos seus colaboradores. O que me chama a atenção nessa empresa? O produto, quando a gente olha, é um produto de acompanhamento remoto por saúde. Isso não é algo que é ultra revolucionário hoje, né? Então, quando a Starbem começou, a gente ainda não tinha tantas soluções de telemedicina consolidadas, a menos daquelas mais corporativas. Mas o que me chama a atenção é essa coragem de olhar para um modelo que não está certo, matar esse modelo inteiro sem ficar guardando esse esqueleto no armário
já que ele não funciona, e partir para coisas novas dentro de um mesmo espectro de mercado. Então, a gente não tem aqui um pivô de mercado, a gente tem um pivô de proposta dentro do próprio mercado de saúde, usando, obviamente, o conhecimento do fundador, tanto no mercado, por ser da área da saúde, mas também com aprendizado sobre desenvolvimento de negócios, para fazer com que essa virada aconteça com qualidade. Como eu coloco aqui, isso é muito difícil de acontecer com qualidade, e a busca desse motor de crescimento contínua é algo que a gente só aprende pela necessidade, pela prática e pela vivência de negócios quando eles não estão indo muito bem. O ciclo de valor, deixando claro aqui, se essa é a primeira análise que você está assistindo, parte de 5 pilares: a atração de clientes, retenção de cliente, capacidade competitiva, evolução de produto e adaptação ao mercado. Esses são os 5 pilares que Luiz, como advisor, olha em todas as empresas que eu acompanho. Cada pilar desse, ele dá um direcionamento estratégico e ele é adequado de acordo com a realidade de cada empresa que eu acompanho. Então, se por acaso eu acompanhasse a Estar Bem, cada pilar desse seria aplicado dentro do modelo e momento de negócio Estar Bem. Mas se eu aplico isso, por exemplo, numa marca de camisas, eu preciso entender que a estratégia de retenção, por exemplo, ela é naturalmente diferente de um site. Mas aqui são os 5 pilares do meu trabalho como advisor. Olhando para o primeiro pilar, e aí eu tenho aqui uma nomenclatura que facilita o meu trabalho e facilita o seu entendimento, em 3 níveis de maturidade. Esses níveis de maturidade são percepções de o quanto aquilo está consolidado naquele momento do negócio e um pouco do histórico do negócio. Então, diferente de níveis de maturidade que a gente está acostumado a ver por aí, esses níveis eles são flutuantes de acordo com o momento do negócio e o que o negócio se propõe naquele momento a oferecer para o mercado. No pilar de atração, eu considero aqui um nível médio de maturidade. Eles conseguem atrair bem os seus clientes. Agora que eles estão vendendo para o mercado corporativo, eles vendem direto para o setor de RH e ainda pegam carona em alguns cases que consolidam o serviço deles, como iFood Benefícios, Total Pass, Well Hub, e, obviamente, talvez o ponto mais forte da estratégia de atração deles, o fato da NR1, que virou uma norma nacional, trazer clientes a partir da necessidade de se adequar à norma. Então, a partir do momento que isso se torna um elemento padrão no mercado, quebra-se muito a barreira de aceitação quando a gente entende que muitas empresas não dão a devida atenção à saúde mental de seus colaboradores. Então, que ponto eu ficaria de olho sobre a estratégia de atração, né? Então, boa parte entra na plataforma, né, por parcerias, como essas que eu falei aqui, depender do canal de terceiros, da escala, mas é uma relação frágil, né? Então, se você se conecta com o usuário através de iFood benefícios, Total Pass, Well Hub, você ganha massa, né? Você ganha um acesso muito grande, mas é uma relação frágil com o usuário. Então, esses parceiros, eles podem virar concorrente. Sim, podem. Ah, o iFood vai criar uma plataforma voltada a NR1? Pouco provável. Mas a gente não pode descartar que uma empresa do tamanho do iFood, do tamanho do Hub, que tem ali uma sinergia para o mercado de saúde, possa criar algo nessa linha. O que é que a gente atua como advisor nesse sentido? Como é que a gente age nesse sentido? A gente aumenta as defesas, os fatores de defesa da empresa, para que quando eventuais movimentos de mercado de potenciais concorrentes, né, ou que a gente chama de concorrente futuro ou concorrente projetado, quando esse cara de fato se torna um concorrente direto ou indireto, ou seja, ele está praticando aquilo que é feito na sua empresa, você criou estratégias de defesa que dificilmente esse cara tira o cliente de você. Então, ali tem um trabalho muito forte de percepção de valor, ali tem um trabalho muito forte de relação de dependência,
Então, num cenário como esse, olhando como advisor, esses seriam alguns dos aspectos que eu consideraria, daria atenção no caso da estratégia de atração da Starbem. Na retenção, a gente tem aqui um nível inicial de maturidade, porque aqui temos um problema, né? Então, o benefício de saúde mental, ele sofre historicamente de um mal clássico. A empresa paga e o colaborador não usa. Essa é uma barreira cultural e comportamental difícil de se vencer rápido. E dependendo da necessidade que a startup tenha, provar valor para a empresa que contratou a solução é um fator de continuidade, de permanência, de retenção daquela conta. Então, fazer o colaborador usar e usar regularmente esse benefício, ter esse cuidado com a sua própria saúde mental, é algo que tem um trabalho operacional forte, né, pesado, em geral, eu não sei como é dentro da Starbem, leitura externa, e isso pode influenciar a capacidade de retenção desses clientes. Então, e na linha de benefício que não é usado, provavelmente é questionada a sua renovação. O que eu queria ver na Starbem? Os números que eles mostram publicamente são os de satisfação, e os níveis de satisfação das empresas são interessantes. Mas o que importa para o negócio, na verdade, são os números de uso, volume de uso dos colaboradores e a taxa de renovação dos contratos. Esses, obviamente, a gente não tem acesso, mas eles acabam sendo o elo mais fraco nesse relacionamento, reforçando que quando o volume de acesso se dá principalmente por essa camada de parceria, a solução, o produto estar bem, ele precisa trabalhar muito rápido nas suas defesas, porque senão ele pode ser facilmente descartado ou substituído num cenário de análise externa. Terceiro ponto, o pilar de competição. Aqui também volta para o nível intermediário. Ele tem um diferencial de verdade, que é esse ecossistema completo de apoio ao colaborador, então tratamento da mente, corpo e nutrição. Então ele traz ali, enquanto benefício, um pacote denso de soluções, mais a adequação à metodologia da NR1. Não é aquele papo de vender pelo menor preço, mas é o papo de você conseguir entregar o máximo de valor dentro de um único pacote de benefício. O que a gente tem aqui como um ponto cego? Essa estrutura de defesa e competição, ela ainda é sensível. Dá para copiar soluções como essa? Eu botei aqui em 1 ano, considerando validação e tudo mais. Claro que eu estou considerando aspectos também superficiais e, eventualmente, entrar numa competição por preço fez com que, inclusive, o modelo antigo deles fosse de fato substituído. Então, brigar por preço não é uma estratégia inteligente em nenhum mercado, em nenhum contexto. E obviamente, a chance de cair no mesmo problema existe, mas aí a gente olha para o fundador e a gente pensa que a experiência acumulada faz com que esse cara não repita o mesmo erro que ele cometeu antes. Erro de aprendizado. Então, aqui, o ponto central da capacidade de competição está exatamente nesses elementos de ecossistema. Quanto mais pontos de contato a Starbem tem com o colaborador e, consequentemente, com a empresa, menor o risco desse colaborador deixar de usar, menor o risco dessa empresa não renovar o contrato e não ter um bom índice de satisfação. O quarto pilar é a capacidade de evolução de produto, também no nível intermediário. Aqui, a IA, de fato, ela é usada com qualidade, com maturidade, ela não é só um arranjo de prompts, e eles têm uma IA ali chamada Stella, que cuida do colaborador 24 horas e existe, né, justamente para puxar o uso
desse serviço para um volume maior. Então, hoje, o uso de inteligência artificial nessa camada de relacionamento contínuo com o usuário, e aí eu vou fazer uma ampliação do olhar para além da Estar Bem, trazer isso para uma visão de outras empresas, se torna um elemento interessante se essa inteligência artificial ela é muito bem treinada sobre não só o contexto do usuário, mas o contexto técnico envolvido nessa relação. Por exemplo, olhando de fora, a Stella, ela precisa entender todos os elementos daquele ecossistema, então a Stella tem que entender aspectos da mente, do corpo e de nutrição, além das regras da NR1, para poder usar isso a favor da qualidade desse relacionamento continuado com os colaboradores. Então, quando a gente entende que a IA é utilizada dessa forma e não só um chatbot melhorado, a gente consegue trazer mais um elemento de defesa para esse negócio continuar competitivo e, obviamente, cria-se uma nova jornada de evolução de produto. Então, o risco, basicamente, é fazer coisa demais. Colocar muita responsabilidade na mão dessa IA pode aumentar o risco de delirar, pode aumentar o risco de trocar informações, pode aumentar o risco de não conseguir dar continuidade na relação com todos os usuários, mas isso é um processo de melhoria contínua. Então, entra no pilar de evolução justamente por ser algo que está continuamente em processo de melhoria. Entende-se que isso está sendo feito na Estar Bem pelo conceito, pela forma que essa IA é apresentada para o mercado e é comentada publicamente. Então, claro que isso precisa ter um reflexo no trabalho do time de tecnologia para garantir que a qualidade dessa relação da Stella com os usuários seja melhorada constantemente e essa percepção de valor se reflete num aumento do volume de uso desses usuários à plataforma. O quinto pilar é a capacidade de adaptação. Aqui, a história da Estar Bem faz com que esse pilar mostre um alto nível de maturidade. Esse é o pilar mais forte. Por quê? Porque eles mataram o modelo B2C, pivotaram para o ambiente corporativo, foram para o Canadá, onde eles foram investidos e acelerados com a Techstars, e agora eles surfam na NR1, que é uma mudança de um ambiente regulatório que os favorece. E eles conseguiram dar essa passada antes de muitas outras soluções, inclusive soluções de produtos de telemedicina mais antigos, mais desenvolvidos, mais fortes, mas esse pioneirismo de adaptação é um ponto que chama atenção sobre o perfil fundador que está ali por trás, né? Então, obviamente que existe um outro lado da moeda aqui, que é adaptar demais, né? Está sempre aberto à mudança, isso pode se tornar uma dispersão em geral, né? Então, é importante entender se cada mudança dessa foi de fato uma decisão tomada com densidade de informação de mercado ou se foi por uma frustração pontual na jornada que o fundador teve. É muito comum encontrar startups que querem mudar modelos, mudar posicionamento, mudar estratégias, porque durante um mês, 2 meses, 3 meses, os resultados não vieram, e eles não vieram não porque a decisão por aquilo foi errada, mas porque a execução pós-decisão não foi bem feita. Então é esse entendimento do mudar, por que mudar? Mudar quando mudar? Mudar para onde mudar? São perguntas que não podem sair da mesa antes da gente buscar qualquer estratégia de mudança. Eu já escrevi, eu já publiquei, eu tenho um livro só sobre pivô, só sobre mudança. E essa percepção de que tipo de mudança cabe em determinado momento do negócio é fundamental para que esse processo ele não seja danoso ao futuro do negócio. Mas esse, de fato, é o pilar mais interessante da Estar Bem. O elo mais fraco aqui não adianta encher de clientes novos
se o benefício ele não é usado e se as empresas não renovam. Então, a empresa ela pode crescer na mesma lógica de um buraco no balde. O balde você enche de água, se ele tiver um buraco, a água está constantemente caindo, você está constantemente perdendo por mais rápido que você cresça. Então, toda a capacidade de atração e de adaptação, ela pode se perder se isso não tiver um bom resultado de retenção. E é exatamente nesse ponto que eu daria meu primeiro passo se por acaso eu fosse advisor da Starbem. Vamos focar em melhorar o volume de uso da plataforma e aumentar potencialmente o volume de renovação dos contratos que a gente tem. Paralelo a isso, eu também trabalharia muito bem essa relação de parcerias que me dão acesso, mas que não necessariamente estão preocupadas em me colocar de fato como a solução importante para os clientes deles. Essa relação onde eu posso ser facilmente substituído é algo que eu, como advisor, trabalharia muito forte, porque isso pode influenciar qualquer decisão de crescimento tomada hoje e amanhã essa decisão ela pode ser frustrada por uma mudança de contrato. A jogada do momento, NR1. Então, essa é uma sacada boa do fundador, mas um ponto de atenção, isso é uma vantagem num tempo, não é a grande garantia de defesa desse negócio no mercado. Então, decidir por NR1 antes de outras marcas, sacada genial. Mas isso tem um prazo de validade. Não dá para ancorar, e aí isso é um ponto importante. Se você está empreendendo em soluções que estão ancoradas na NR1, hoje, o seu negócio pode estar tendo uma visão de crescimento e uma projeção de crescimento bem interessante. Mas você está ancorando o seu negócio que, uma vez que se torna norma, muitas outras soluções que nunca falaram sobre nada do contexto da NR1 vão trazer isso para os seus produtos e vão usar carteiras maiores, poderes maiores, mais dinheiro na mesa para atrair clientes ou para manter seus clientes a partir dessa oferta de valor de NR1 também. Então, cuidado se você ancora o seu negócio em cima de algo que só te dá uma vantagem de tempo. Aqui a Starbem está passos na frente, mas ela não tem o mercado da NR1 para ela. Ela pode se beneficiar disso e pode criar ali um cenário de competição, enquanto as outras empresas não se mexem para esse negócio, tá? E aí eu coloco aqui, em 12 meses, talvez o melhor cenário, todo concorrente vai botar NR1 no discurso. A gente já vê isso hoje, não precisa esperar. Essa análise que eu fiz aqui tem algumas semanas e facilmente você começa a ver soluções com NR1 pipocando todos os dias. Então, o ouro não é ter a metodologia, mas é virar dado proprietário antes que essa janela de oportunidade ela se feche ou ela fique muito estreita. Então, o que você faz com o dado coletado do colaborador, como você devolve isso para a empresa e como você trabalha o colaborador em cima dos dados que você acumula. Esse é um ponto que vai diferenciar uma coisa de outra sobre NR1, por exemplo. Aqui, quem está aqui dos outros lados da mesa, né? Então, a gente tem marcas grandes, como a Conexa e a Zen Club, né? Elas se fundiram com mais de 200 milhões em caixa, né? Então a gente está falando ali de grandes marcas e um movimento que tem muito dinheiro na mesa. Tem alguns marketplaces, né, como o Vitude, Psicologia Viva, que conectam paciente com terapeutas, muito do modelo que a Starbem tinha no começo, de conexão por videochamada, né, a telemedicina expandida, no caso. E a Starbem, ela está no meio desses dois caminhos. Então, ela olha para modelos SMB, middle market, tudo conectado num lugar só, distribuídos por benefícios e tendo uma posição defensável, desde que não caia nessa cilada do preço que a gente falou antes. Então, tem uma oportunidade? Tem um lugar de mercado para estar bem, se posicionar e se consolidar, mas existem ali bordas
desse mercado, desse terreno que a Starbem ocupa, que são bordas soltas. Se isso não for muito bem administrado, a chance de cair em erros que demandem novas mudanças não é tão pequeno como a gente imagina esse risco. Onde eu entraria? Então, se eu sentasse com o Rubio, o que é que eu faria? E aí é, de novo, uma percepção minha. Primeira coisa que eu faria, trabalhar retenção. Montar uma régua de uso e renovação desses contratos e o destravamento, esse seria o destravamento de maior impacto. Aumentar a renovação e aumentar o volume de uso. Segundo ponto, virar a NR1 num cenário de dados proprietários. Algo que ninguém consiga copiar. E enquanto a janela está aberta, ganhar clientes com essa proposta. Trabalhar NR1, gerar dados proprietários que impactam tanto a análise das empresas quanto a saúde mental dos colaboradores. Terceiro ponto, estruturar a operação para ele abrir mercado sem criar um gargalo na própria empresa. Então, a capacidade de atração é boa, mas aumentar a velocidade de atração, uma vez que eu ajustei a minha capacidade de retenção, o fluxo de renovação de contratos, isso agora, de fato, tapa o buraco daquele balde que eu falei. Então, eu começo a encher a estrutura de negócio sem o risco de estar continuamente perdendo força por algum dos aspectos. E, obviamente, preparar outras rodadas de captação. Uma vez investido pela Techstars, isso dá um selo legal, isso dá uma chancela para o negócio. Então, trabalhar isso em favor de novas captações passa a ser, de fato, uma estratégia interessante, óbvio que de acordo com o planejamento que o fundador traz de crescimento. Raio-X. Então, aqui a gente tem estratégia de atração, um ponto forte, estratégia de retenção é um gargalo, a capacidade de competição existe, mas ainda delicada, a capacidade de evolução está muito atrelado a essa melhoria da inteligência artificial, melhoria contínua, mas aí é uma questão quase de toda empresa que tem IA hoje enquanto parte da oferta de valor, e a capacidade de adaptação, ponto forte. O founder já se provou capaz de adaptar as estratégias quando necessário. Um resumo, a empresa mostra essa capacidade de adaptabilidade difícil de se encontrar por aí, com um gargalo de retenção que é muito fácil de encontrar entre outras empresas. A sua empresa pode ter essa mesma dificuldade. Então, é exatamente o tipo de negócio onde esse meu método ele destrava valor rápido, onde ele pode gerar resultado perceptível rápido. E eu trago essa análise aqui para que você também entenda o quanto esse trabalho de advisor ele pode impactar a sua jornada de crescimento. Se você chegou até aqui, eu espero que você tenha gostado dessa análise. São análises, de novo, com dados públicos. Eu não entro em dados sensíveis, eu não entro em dados privados, até porque eu não tenho acesso, eu não faço análise das empresas que eu acompanho, justamente por saber dados internos e eu não quero usar isso aqui, mas a minha análise, ela serve também para que você perceba o quanto o papel de um advisor pode te ajudar enquanto fundador e fundadora a dar passos mais sólidos de crescimento. Eu não estou discutindo aqui velocidade, eu não estou discutindo aqui capacidade de execução, eu estou discutindo racionalidade no seu trabalho enquanto fundador e fundadora. É aqui que um advisor faz diferença, é aqui que o meu trabalho, nesses 5 pilares que eu apresentei, eles de fato geram resultado para você. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é assinante da newsletter, a Camelo News, assina a Camelo para que você receba meus conteúdos toda semana. E se você gostou desse case, compartilha com fundadores e fundadoras que também possam gostar e tenha, obviamente, portas abertas para me chamar para uma conversa, para a gente debater mais sobre o seu negócio. Vai ser um prazer poder tê-lo ou tê-la no meu portfólio de startups que eu acompanho como advisor. E a gente se vê no próximo Papo de Founder. Valeu!